Fala galera, bem-vindo a mais um Diário de um Pecador. Então já pega seu diário de anotações, coloca o pé em cima da mesa, vem com aquele suco de laranja e cola com a gente. Hoje eu queria falar com vocês sobre onde estão as suas esperanças. Mas antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o sininho, deixa aquele like e compartilha. Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupei? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais vós, ó pequena fé? Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo, o que comereis, o que bebereis, ou o que vestireis? Porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celestial sabe das necessidades todas dessas coisas. Mas busquei em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiquei ansiosos, pois porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia do seu próprio mal. E eu queria falar com vocês sobre expectativas. E o que seria uma expectativa? Seria quando a gente espera que algo vá acontecer, ou a probabilidade disso acontecer. Então, quando nós temos uma vontade de que algo vai acontecer, quando nós estamos esperando, vamos supor, por um emprego, estamos esperando pela gata, né, dos nossos sonhos, quando nós estamos querendo algum bem material, um carro, uma casa, ou nós temos esperado aquilo acontecer com talvez uma certeza que aquilo vai acontecer, porque você já tem construído alguma coisa, ou existe uma probabilidade bem grande. Mas as nossas expectativas nunca são uma certeza. Por quê? Assim como nós lemos na palavra, basta o mal do seu próprio dia. Não se preocupeis com o dia de amanhã. Então vamos supor, na expectativa de um trabalho, você está lá desempregado, você está na sua casa ali, já as contas já estão batendo, a fatura já está em R$1.000 ali, e você não sabe mais o que fazer, porque suas expectativas estão em cima daquilo ali, de um trabalho, e aquele trabalho não vem. E o que eu vejo a respeito disso é onde está a nossa confiança. Porque todos os exemplos que a Bíblia disse aqui tem a ver com confiança. Quando os pássaros, eles não ajuntam em celeiros, eles não têm armazéns, eles não têm aquele armário de cozinha para guardar a sua bolacha, o seu pãozinho. Mas os pássaros, eles comem todo dia e eles não ajuntam comida, porque eles confiam em Deus. Mesma coisa com as nossas vestes. Você tá com aquela veste meio furada, já tá meio repetida, todo mundo fala, caramba, de novo essa calça? De novo essa camisa? Não dá, irmão, compra outra. Mas não devemos se preocupar. Nós devemos ter confiança em Deus. Quando nós colocamos expectativas em coisas erradas, como essas que eu acabei de dizer, bens materiais ou situações, isso nos gera uma ansiedade. E essa ansiedade, hoje nós vemos que muitas pessoas estão ansiosas porque, assim como nos episódios anteriores que nós falamos da geração fast food, essa é uma geração fast food, que quer as coisas rápidas.
Então a gente não consegue mais esperar coisas. Deus às vezes tem uma promessa pra gente, uma promessa futura, e a gente quer hoje. Então talvez ele tenha até uma prometida já pra você, irmão. Vai guardando aí, recebe a bênção. Mas você quer ela hoje. Infelizmente, não é esse o plano de Deus pra você talvez. Você precisa confiar na promessa de Deus. Nós devemos ser que nem Abraão, que foi chamado o pai da fé. Ele ali, Deus falou que ele ia ser pai de multidões. E algumas vezes nós queremos pegar corte de caminho por ali. Então ele possuiu a sua escrava ali, Agar, mas não era ela. Mas a sua promessa, a promessa de Abraão, não estava com a sua escrava, mas sim com a sua esposa Sara. Então nós devemos não pegar corte de caminhos, mas nós devemos confiar na promessa de Deus, independente se ela vai ser amanhã, se ela vai ser daqui a um mês, daqui a um ano, porque Deus sabe de todas as coisas, nós não sabemos de todas as coisas. Nós temos talvez a probabilidade de que algo certo aconteça. Eu lembro de uma vez que eu andava muito ansioso mesmo, e isso ocasionou uma coisa muito, muito ruim no meu coração assim e tal, porque eu calculava até os erros. Então, por exemplo, assim, se eu queria, vamos supor assim, um carro, então eu falava, não, vou ajuntar dinheiro sobre 6 meses e tal, vou ficar nesse trabalho, mas se eu não conseguir, eu vou fazer outro serviço, alguma coisa do tipo para juntar mais dinheiro, e talvez eu não pegue o carro que eu quero, mas aí eu vendo esse e pego outro. Pra você ver que eu calculava até os erros do que aconteceu. Tinha muitas opções, assim, é o plano A, B, C, mas Deus, Ele quer que nós sigamos somente o plano A, que é confiar nele, e não vivermos ansiosos, como disse aqui na palavra, mas confiar. E o que é confiança em Deus? É totalmente depender de Deus. Nós vemos que a Bíblia fala que Deus, Ele é um pastor. Ele é um pastor e nós somos as ovelhas. Então pense numa ovelha, que ela é guiada pelo seu pastor, ela ouve a voz do seu pastor, ela sabe quem ele é. Então aquelas ovelhas, elas dependem de Deus. Assim como os lírios do campo, que se vestiram melhor que talvez a pessoa mais rica dessa terra, que foi Salomão. Então nós devemos ser cuidados por Deus. Como Ele é um pastor e nós somos ovelhas, então Ele vai nos limpar, Ele vai tirar a sujeira dos nossos olhos, vai nos tosquiar, vamos dizer assim, vai nos dar vestes novas. Também a Bíblia fala que Ele é como se fosse um agricultor ou um lavrador, que Ele está ali na árvore cuidando, cortando os ramos para que dê mais fruto. Ele nos limpa. Isso é uma dependência de Deus. Quando nós entregamos nosso coração totalmente dependentes a Deus, nossas expectativas estão nele. Então não importa se as adversidades virão, porque nós sabemos que Deus tem colocado a mão dele por cima. Nós olhamos a vida do rei Davi. Quando ele foi lutar contra Golias, as outras pessoas talvez não acreditaram, porque Golias era um gigante forte, e Davi era apenas um pastorzinho de ovelhas ali, mas só que Davi, ele confiava em Deus. As outras pessoas confiavam nos seus exércitos, nas suas armaduras, mas Davi, ele foi lá e não quis usar a armadura de Saul. Ele foi sabendo que Deus era a sua armadura. Ele foi lá confiante e dependente, porque se ele fosse com as próprias forças, talvez Golias mataria ele facilmente. Só que ele sabia que ele estava com Deus. Davi estava com Deus e dependeu de Deus. Pense numa construção. Deus fala para nós não irmos às guerras sem olharmos primeiro o tamanho do nosso exército, para não começarmos uma construção antes de fazer a contabilidade e sabermos se temos as coisas necessárias. Então, não andem ansiosos. Coloque a sua confiança em Jesus Cristo. Porque Ele sabe o dia de amanhã, você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe, por mais que as coisas estejam certas, nós não sabemos o que pode acontecer no próximo minuto. Não devemos ser que nem um homem rico. Quando Jesus fala com aquele menino e pergunta: o que eu preciso fazer para ter a salvação? E Jesus fala para aquele menino:
respeitar seu pai e sua mãe, cumprir o ID, amar o próximo, cumprir os mandamentos. E ele bate no peito falando, eu já faço tudo isso. Só que Deus, ele conhece nossos corações. E talvez a confiança daquele menino rico estava nas suas coisas, estava naquilo que ele podia fazer, e não em Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando fala com ele, coloca uma ponta de dúvida no coração dele. Fala, pois, então venda suas coisas, dê aos pobres e siga-me. Quando ele fala isso para aquele jovem rico, ele se entristece porque a sua confiança estava nos bens materiais, não em Jesus Cristo. Talvez Jesus nem quisesse que ele vendesse todas as coisas, mas ele estava testando o coração daquele jovem. Ele queria que seguisse verdadeiramente Jesus Cristo. É assim que deve ser nossas vidas. Nossas expectativas têm que estar no nosso Pai Celestial. Então, nós devemos ouvir a voz de Deus, colocarmos a expectativa nele. Não andemos ansiosos, esperando as coisas que virão dos outros dias, e a nossa confiança deve estar em Cristo. Nós devemos ser dependentes dele, pois quando nós somos dependentes e sabendo que ele é bondoso para suprir todas as coisas que nós pedirmos, nós sabemos que não precisamos andar preocupados. Então é isso que eu queria deixar com vocês hoje, esse pequeno texto para nós confiarmos, dependermos, ouvirmos a voz de Deus e colocarmos a nossa expectativa nele. Então é isso, pode fechar o seu diário, bora para a próxima, já vai ver nos próximos vídeos do nosso canal, compartilha com o seu amigo, se inscreve no nosso canal, por favor, se inscreve, traz essa mensagem para o máximo de pessoas que têm colocado suas expectativas em coisas erradas, deixa aquele like e pode botar o tênis de volta e caminhar para frente. Mais um devocional fechado. Que ele queria que fosse o pai de multidões, mas sua esposa Ana, não, Ana não, Sara, corta.